Graça e paz, irmãos. Boa noite. Estamos iniciando mais um culto nessa noite. Nós vamos adorar a Deus através dos louvores. Vamos adorar? Amém. Amém. Coração de viver o novo de Deus, de buscar o novo de Deus
e de realmente render as nossas vidas a Ele todos os dias. Procurar fazer a vontade dEle e procurar alcançar níveis mais fundos com Ele, com Deus. Amém? Amém. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Sustentas em minha dor, isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. Ao redor de cada esquina, em cima de cada onda, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar.
chega, quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Amém? Amém. Glória a Deus. Necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Amém? Amém. Nós necessitamos do Senhor. Nós sabemos que nada que vem de nós mesmos é bom, mas tudo aquilo que vem do Senhor é bom e é perfeito. Glória a Deus. E é a Ele que nós adoramos, a Ele que nós buscamos, a Ele que nós pedimos que Ele continue aquela boa obra que Ele começou em nossas vidas. Que Ele continue trabalhando, que nós damos total liberdade para Ele, para o Espírito Santo, que Ele continue trabalhando em nossas vidas para que nós possamos alcançar níveis mais altos com Deus, para que nós possamos aprender mais de Deus, para que nós possamos aprender a fazer mais a vontade dEle. Amém? Pai, você pode fazer uma oração para a gente encerrar? Amém. Obrigado, Jesus, por mais esse dia de vida que Tu tens nos concedido, Pai. Obrigado por cada um, Deus, da Tua igreja, Pai, que todos possam estar nesse momento, Pai. Obrigado, Pai, Espírito, da unção, Deus, da Tua palavra, Pai. Que Tu possa, Deus, usar o pregador dessa noite, Pai, que ele possa falar não dele mesmo, mas que Tu para nossos corações. Amém. Obrigado por esse momento de louvor
Que Tu continue, Deus, nos abençoando, nos guardando, nos ensinando cada dia que possamos, Pai, Te adorar em espírito e em verdade, Pai. Que realmente sejamos sinceros nos nossos corações, na nossa adoração, que possa chegar até o Teu trono de graça. Obrigado por tudo que tem nos feito em nossas vidas. E obrigado pela vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, amados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que está acima de todo nome. Louvado seja para todo sempre. É bom estarmos aqui novamente, trazendo mais uma mensagem para a amada igreja. No nome precioso de Jesus, eu queria estar falando sobre a salvação e o plano da salvação, para que todos possam entender sobre como que funciona o plano de salvação, como que foi feito todo esse plano, por que Jesus teve que vir para a terra, por que ele teve que deixar toda a sua glória e nascer como um homem, viver como um homem na terra, sofrer o que ele sofreu, morrer daquele jeito e depois a ressurreição. Creio que todo cristão tem que entender sobre a salvação para explicar para as outras pessoas, para ensinar as outras pessoas como que funciona essa salvação, porque daí vem as boas novas, daí vem o evangelismo. Você tem que explicar a sua fé para alguém, tem que entender sobre a salvação. Então eu gostaria que os irmãos abrissem vossas Bíblias na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8. 1 João 3, 8. E aí, em cima desse texto, eu já começo a falar sobre esse plano, e aí eu vou pedindo outros textos para nós darmos continuidade. Diz assim a palavra de Deus: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Olha, é sem rodeios, né? É um texto que vai direto nos informar que quem pratica o pecado é do diabo. A salvação, ela tem a ver com o resgate, com a redenção, redimir o povo, resgatar o povo, comprar o povo novamente para ele. E comprar novamente, esse re na frente das palavras, redimir, resgatar, esse re é trazer de novo, né? Buscar de novo. Por que de novo? Porque já aconteceu antes. Não é que já aconteceu antes, mas nós éramos de Deus. Se Deus ele criou tudo, ele era o dono de tudo. Mas aí veio o pecado. Aí veio, em Gênesis 3, conta sobre o pecado. A entrada do pecado através de um homem, através de Adão. E então houve a separação entre Deus e o homem. Então, era necessário que fôssemos resgatados para trazer de volta para Deus, que já éramos dele. Porque ele nos criou. Criou os céus, criou terra, criou o mar, criou o ser humano. Então já era tudo dele. Mas quando entrou o pecado, aí houve a separação.
aí deixamos de ser de Deus e passamos a ter um novo dono, Satanás. Passamos a ser servos de Satanás. E o texto de 1 João 3,8 deixa bem claro, né? Quem pratica o pecado é do diabo. Que texto forte. Mas nós entendermos aí que através de um homem entrou o pecado. E através do pecado a morte para todo homem. Mas graças a Deus que através de um homem entrou a ressurreição, entrou a salvação através desse um homem que é Jesus Cristo, né? E eu falo Adão porque quem pecou primeiro foi Eva, e depois Eva levou para Adão. Mas se vocês voltarem no capítulo 2 de Gênesis 2, quando Deus dá a ordem para não comer o fruto daquela árvore, Eva nem existia ainda. Deus está falando com Adão, ele faz um concerto com Adão. Então Adão, ele era responsável por passar essa informação e cuidar para que não acontecesse algo diferente do que Deus falou, tá? Então, por isso que eu digo Adão, mas é o ser humano, né? O ser humano errou e através dele entrou o pecado, e aí então nós somos separados de Deus e passamos a ter um novo dono. Nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Então, com esse novo dono, o nosso destino era a morte, né? Em Atos, capítulo 17, versículo 28, Atos 17, 28, diz assim, ó: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Nós somos de Deus. Nós somos feitos por Deus, para Deus. Então ele prefere nos comprar novamente. Ele prefere colocar esse plano de salvação em ação. E não é um plano que ele teve que fazer às pressas, porque o homem pecou. Deus não foi pego de surpresa com tudo isso que aconteceu, né? Na verdade, esse plano ele já estava feito desde antes da fundação do mundo. 1 Pedro, capítulo 1, dos versículos 18 ao 20, diz assim, ó: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós, por amor que ele tem pela humanidade, foi manifestado Cristo. Mas da onde vem o plano? Desde antes da fundação do mundo. Antes que ele falasse, haja luz, já tinha um plano para resgatar esse povo. Já tinha um plano para nos resgatar, nos comprar de volta, nos trazer de volta para ele. Quando Adão caiu, e nós estávamos em Adão, nós estávamos
nesse Adão homem, porque somos sua geração, nascemos de Adão. Ele pecou e ele comete uma ofensa infinita, uma ofensa contra Deus. E essa ofensa infinita, para ser reparada, precisava então que houvesse uma dignidade infinita para reparar isso. Deixa eu tentar explicar melhor essa situação. No século XII tinha um teólogo chamado Anselmo. E esse camarada, ele tentou explicar mais ou menos assim. Ele diz que uma ofensa feita a um rei soberano, ela nunca poderá ser reparada por um vassalo. Uma ofensa feita a um rei soberano, ela não pode ser reparada. O que ele estava querendo falar com isso, né? Dizer com isso? Ele estava querendo dizer que o ser humano normal não poderia reparar essa ofensa feita a Deus. Que era necessário alguém puro, imaculado, alguém sem pecado, para reparar essa ofensa que foi feita a Deus. Adão, ele tinha natureza humana, ser humano. Então, logo, ele não serve para reparar isso. Vocês conseguem entender onde que eu quero chegar, né? Então, para corrigir isso, Deus teria que se fazer humano e morrer uma vez para pagar o resgate. Então, qual é o preço da compra? Qual é o preço desse resgate? É o sangue de Jesus Cristo. Porque é um sangue sem pecado, um sangue puro, um sangue do Filho de Deus. Aí Jesus deixa então toda a sua glória para fazer o sacrifício por amor à humanidade. Em 2 Coríntios, capítulo 5, 19, diz assim, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Em Cristo, Deus reconcilia nós com Ele novamente. Deus nos traz de volta para Ele. Se estávamos separados por um abismo enorme, não tínhamos mais acesso a Deus, Cristo virou a ponte e nos reconciliou novamente com o Pai. Agora não podemos mais sair do Pai. Agora nós temos que permanecer com o Pai e continuar com o Pai. A redenção, ela não está baseada então em Adão e em Eva. A redenção, ela está baseada em Jesus Cristo. A redenção, ela está baseada naquilo que Cristo fez por nós. E eu queria falar então sobre essa redenção através de 4 pilares para facilitar o entendimento, né? Falar sobre a encarnação de Cristo, o sofrimento dele, a morte de Cristo e a ressurreição. Por que ele teve que se encarnar? Por que ele, sendo Deus, não criou uma outra solução qualquer, do jeito que ele quisesse? São perdoados. Ele poderia falar assim, são perdoados. A ofensa que eles fizeram foi contra mim, então estão perdoados. Por que ele não fez isso? Por causa da justiça dele, né? Ele não pode ir contra a natureza dele e a justiça dele. Por que ele teve que sofrer como sofreu? Por que não teve
uma morte natural, uma morte na sua velhice? Por que que ele teve que sofrer tanto naquele tipo de morte que ele teve que passar? E falar então também sobre a ressurreição, tá? Esses 4 pilares aí vai facilitar o nosso entendimento sobre esse plano de salvação. Em Filipenses capítulo 2, do versículo 5 a 11, Filipenses 2, de 5 a 11, diz assim, ó: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então, nós vemos que ele se encarnou, nós vemos que ele veio como um homem, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, Deus encarnou. Em João 1:1 diz que o verbo era carne, e a carne era Deus. Falando sobre Jesus. E nós sabemos que um dos planos do maligno é querer tirar da memória do povo, ou então dar um entendimento diferente nisso, falando que Deus não encarnou, que Jesus não encarnou, como por exemplo, tem uma seita, né? Que fala que era semelhante a um homem, mas que não era um homem, ele era Deus. Isso é mentira, irmãos. Isso é coisa do maligno para tentar confundir as pessoas. A verdade é o que está escrito na Bíblia, que o Verbo se fez carne, que Jesus, ele assumiu a forma de homem, como está aqui no texto de Filipenses. Então ele veio para a terra como um homem. Se você quer testar o profeta, quer testar o pastor, quer testar quem está pregando, é um espírito, ele tem que assumir que Jesus Cristo veio em forma de homem. Se ele não assumir isso, é mentira, é de Satanás. Então Jesus Cristo esteve na terra como homem. Então nós tínhamos a situação da natureza do pecado, que era eterna, mas a natureza de Adão, que era humana. Então existia a necessidade de alguém com a natureza humana, mas só que com uma dignidade infinita para consertar isso. Porque um humano pecador, um humano que cometeu uma transgressão, ele não tinha dignidade para corrigir a situação e pagar pelo que cometeu. Se o salário do pecado era a morte, então só sobra para o ser humano a morte, já que já pecou, e depois de Adão todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus, porque todos pecaram.
Então Jesus ele vem para consertar essa situação com uma dignidade infinita, mas ele vem em forma humana para corrigir um erro que um homem cometeu, trazendo o pecado, e através dele entrou o pecado para todos os homens, para todo o ser humano. Então só poderia ser Deus se encarnando para corrigir essa situação, né? Em João capítulo 1, versículo 10 em diante, até o 14, diz assim, ó: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Irmãos, Jesus habitou entre nós. Jesus deixou toda a sua glória e viveu no nosso meio. Viveu como um homem. Não é que era meio homem. Não, ele era totalmente homem. Ele se encarnou e viveu assim como nós vivemos. Cristo viveu. Jesus, ele se tornou homem porque era necessário para a redenção. Jesus, ele teve que nascer porque a natureza do pecador era humana, então ele teve que ter a natureza humana para consertar a situação do pecado. Mas glória a Deus, porque ele, por amor, escolheu se tornar homem para nos reconciliar novamente com o Pai. Glória a Deus por tudo que Cristo fez. Por tudo que Cristo fez. Porque com tudo que Ele fez, nós podemos voltar ao Pai. Nós tivemos de novo acesso ao Pai. Acesso que nós já não tínhamos mais. Estávamos separados. Mas aí Ele nos resgata. Nos compra de volta. Pagando um preço altíssimo, porque Ele paga com o seu próprio sangue. Ele paga para nos comprar e trazer de volta para o Pai com o seu próprio sangue. Mas Ele escolheu dessa forma, por amor. Por amor por mim, por amor por você, por toda a humanidade. Glória a Deus por isso. Lucas capítulo 23, do versículo 39 ao 41, diz assim, ó: porque Jesus precisou, e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Os irmãos lembram bem dessa história, né? Essa história é na hora da crucificação. Jesus está entre os malfeitores, Jesus está entre os ladrões, e um blasfemava e o outro interferiu, falando o que disse, que eu acabei de ler, né? Irmãos, Jesus, ele, na verdade, nessa época, as pessoas que cometiam crime
elas poderiam ser presas. Elas poderiam ser levadas para as galés, que era ficar na parte de baixo nos navios remando por um certo período, ou ele poderia ficar lá até morrer, ele poderia virar escravo. Tudo isso eram penas que tinham para os tipos de crimes diferentes que acontecia, e então tinha essas penas para ser imposta ao infrator. A morte de cruz, ela só era executada para os piores malfeitores, para os piores ladrões, para a escória mesmo, aquele cidadão que não tinha mais solução, que eles sabiam que não tinha mais jeito, que cometeu algo assim absurdo, era condenado à morte de cruz. Por que será que Jesus precisou sofrer tanto? Por que será que Jesus precisou morrer como um ladrão, morrer como um malfeitor, morrer como o pior da humanidade na época? Pior humano que existia morria de cruz. Por que Jesus teve que morrer desta forma? Para poder resgatar o pior ser humano que existia. Jesus desceu tão baixo, para resgatar o pior ser humano que existia. Um dos malfeitores, ele começa a repreender o outro, né? E diz: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, o que eles fizeram por merecer. Então ele sabia que ele estava ali na pior condenação, porque ele fez por merecer. Mas este nenhum mal fez, Jesus Cristo. Então, se a morte de cruz era para os piores da humanidade, Jesus estava com dois ali, um de cada lado. E Jesus, o que ele faz ali nesse momento? Resgata aquele que o aceitou, aquele que acreditou nele, resgata. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não é assim que ele diz para um desses malfeitores? Olha que simples. Crer nele. Crer nele. Aceitar ele e crer nele é o suficiente para a graça dele te alcançar. Foi por isso que ele desceu tão fundo. A carta de Paulo aos Timóteos diz que ele é o pior. Entre os pecadores, ele é o pior. Um ladrão, um estuprador, um assassino. Tem solução? Tem. Cristo. Cristo é a solução. Ah, mas eu já pequei demais, para mim não tem mais jeito. Tem. Tem, porque Cristo, ele desceu tão fundo, para resgatar todos. Para resgatar o pior da humanidade. Por isso que ele se fez como o pior. Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Ele levou, ele pegou os piores de todo mundo para resgatar todo mundo. Foi assim que Cristo fez. Em Hebreus 9, a partir do versículo 15 até o versículo 18, diz assim, ó: e por isso é mediador de um novo testamento, para que, servindo
a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Onde começa o Novo Testamento, irmãos? Começa na morte de Cristo. É claro que eu não estou mudando a Bíblia, né? É óbvio. Mateus capítulo 1, versículo 1. Não é isso que eu quero dizer. Mas o autor da carta aos Hebreus deixa bem claro que esse Novo Testamento que Cristo nos deu, ele começa na sua morte. Que é necessário a morte do testador para ter valor a esse testamento. A dar valores, porque um testamento tem força onde houve morte. E ainda ele até pergunta, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue, mas com a morte de Cristo começa o Novo Testamento. Com a morte de Cristo nós temos a herança. Ninguém recebe a herança de seus pais ou dos seus avós com eles vivos. Não existe isso. Mas com a morte de Cristo, ele nos resgata. Com a morte de Cristo, ele nos compra. Com a morte de Cristo, nós temos agora alguns direitos. Nós temos alguns direitos com a morte de Cristo. Tudo isso para redimir a nossa vida, para nos comprar de volta, para nos trazer de volta. Então vejamos, no nascimento, ele se habilita a salvar a humanidade. A natureza humana versus a dignidade infinita dele, né? No sofrimento, ele resgata os piores dos piores seres humanos, a começar por mim. E na morte, ele paga o preço exato por cada um de nós. Na morte, ele paga o preço exato. Qual é o preço? Todo o seu sangue. O preço é o seu sangue, o sangue do Filho de Deus. Esse é o preço que Jesus paga. Mas vamos chegar no finalmente. No último pilar, é a ressurreição. E na ressurreição, ele deixa uma mensagem poderosa. Ele deixa uma mensagem espetacular. É na ressurreição que vem a nossa esperança. Na ressurreição, a mensagem é: a morte não é o fim. A morte é o começo de algo maravilhoso para aqueles que o creem, para aqueles que seguem a Cristo, para aqueles que obedecem os seus mandamentos e os guardam. Em Hebreus capítulo 2, do versículo 14 até o 18, diz assim, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão, a maneira que nós estávamos antes de Cristo.
a vida inteira com medo, porque esse medo essa vida ia nos gerar só a morte. E o texto continua assim, ó, porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, que somos nós. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados, que somos nós. Irmãos, ele venceu a morte. Ele venceu a morte. E agora nós temos a esperança de um dia morar com ele. Agora nós não precisamos mais temer a morte. O texto fala isso, né? Nós não precisamos mais temer a morte, porque a morte não é o fim. Eu queria ler 1 Coríntios 15, dos 50 a 58, e vejam que texto maravilhoso. E agora digo isso, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos. Ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Cadê a morte? Acabou a morte, agora não tem mais força para nós. Porque na hora que nós acabar o nosso tempo aqui na terra, vai começar um momento maravilhoso com Deus. Um abrir e fechar de olhos. Um piscar de olhos. Vai começar um momento eterno que não terá fim, onde não haverá nem dor, nem ranger de dentes. Nisso mora a esperança de todo cristão. E por fim, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Nós temos esperança. E essa esperança chama-se Jesus Cristo. O plano perfeito da salvação, onde Ele encarnou, deixou a sua glória e veio em carne para nos redimir,
no sofrimento dele, para resgatar o pior dos pecadores, na morte dele, para pagar o preço exato da humanidade, e na ressurreição. Que o Espírito Santo possa fazer você entender a importância desse plano que Cristo criou, que Deus criou, para nos comprar novamente e nos levar de volta para Ele. Deem valor ao que Cristo fez. E que Deus seja glorificado através da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Querido Jesus, nós lhe somos gratos por ter falado conosco esta noite. Nós lhe somos gratos pela sua presença em nossos lares e te agradecemos pelo privilégio de poder ouvir a palavra com plena liberdade. Pai, interceda por nós, tenha piedade do mundo, caminha conosco em meia zona de perigo. Seja o centro de tudo, Senhor, e guarde a minha igreja. Eu oro para que a palavra de hoje produza o fruto do Senhor em nossos corações e que cada um de nós possa ter sido tocado e que possamos crescer cada vez mais espiritualmente. Que a tua mão, Pai, continue sobre a igreja. Que essa semana que se inicia seja de dádivas, cura e libertação. Conceda sua graça a cada um dos irmãos, os fortalecendo na fé. Em nome de Jesus nós oramos e damos glória a Ti, Senhor. Somente a Ti, Deus Todo-Poderoso e Soberano. Amém. E todos aqueles que vão participar da ceia, eu quero ler com os irmãos 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, que nos diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, está diante da amada igreja a tua palavra. E nesse momento eu te peço, ó Deus, que todos, ó Pai, possam, ó Deus, apanhar o cálice e o pão, e livremente, ó Pai, sem nenhum remorso, participar todos juntos desta comunhão, que é a celebração da ceia, em memória de Cristo, até que ele venha. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus.